Olá pessoal, então vamos aqui darmos continuidade, né, ao uso do PostgreSQL. Bem, então uma vez instalado, né, no seu computador, você vai acessar, né, acessar essa ferramenta. Na hora que você for clicar aqui no Postgre, ele vai só pedir a senha que você forneceu lá inicialmente, tá? Bom, então colocando a senha, ele já, você dá um clique e ele já vai criar aqui, né, essas subdivisões, tá? Database, Postgres. Bem, o que nos interessa é o esquema aqui, tá? Esquemas. Ele já traz um esquema, que é o esquema público, tá certo? Ele já traz esse esquema aqui. Bom, aí sim é onde a gente vai exercitar, né, os comandos SQL, certo? Então vamos lá, como é que nós iremos fazer? Vamos dar a opção aqui Tools, né, de ferramentas, Query Tools, ou seja, ferramentas de consultas, tá certo? Então vai abrir essa telinha aqui. Bom, gente, então primeiramente vamos ver o que é a SQL, tá? Bom, gente, a SQL é uma linguagem de consulta, certo? Ela é uma linguagem de consulta. Consulta de quê? De bancos de dados relacionais, certo? Então, a linguagem SQL é uma linguagem padrão para criar banco de dados relacionais, tá? SQL é o acrônimo de Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, certo? Linguagem de consulta de bancos de dados relacionais, né, para ficar melhor dito, tá? Então, essa linguagem é que permite, né, a gente manipular os bancos de dados. Por exemplo, criando umas tabelas, inserir os dados, remover, alterar e assim por diante, tá? Então, nós vamos aprender lá agora. Bom, importante vocês saberem que até introduzimos lá no capítulo de introdução a banco de dados, né, as linguagens chamadas de DDL, né, e DML, tá certo? DML. Então os comandos, né, comandos dessa linguagem DDL e DML, para que é que servem? Primeiramente, vamos lá. DDL vem de Definition Date Language, ou Data Definition Language, melhor dizendo, né? Data Definition Language, ou melhor, em português, né? Linguagem de definição de dados. Então, gente, essa linguagem de definição de dados é a linguagem que é uma sublinguagem aqui de SQL, certo? Tanto DDL como DML. Então, nós utilizamos os seus comandos aqui para criar, né, o nosso banco de dados, tá certo? Para criar o nosso banco de dados. Então, é a linguagem para definir, criar, definir, certo? O banco de dados. Ou seja, é a linguagem que vai trabalhar com esquemas, tá? Lembra do esquema, que é a estrutura de tabelas lá do banco de dados? Então nós vamos utilizar, né, os comandos DDL. Os principais que nós iremos utilizar aqui, gente, são os comandos create, também o outro comando alter. Para que é que serve o comando create? O create é de criar, o próprio nome já está dizendo. Então, criar uma tabela, utiliza o comando create. Alter, alterar essa tabela, certo? E o outro comando é o drop, que é de remover, certo? Então, eu quero remover a tabela, então drop e o nome da tabela. Remover o campo da tabela, então eu vou alterar minha tabela, utilizando o comando alter, e dar um drop, tá? Vamos praticar aqui, para a gente compreender melhor. Por outro lado, gente, complementando, existe a linguagem chamada de Data Manipulation Language, ou linguagem de manipulação de dados, tá? Então,
existe um conjunto de comandos dessa sublinguagem SQL, né, que eles vão manipular os dados, tá certo? Manipular os dados. Então aqui vai atuar fortemente na instância, né, do banco de dados. Lembram que a instância, né? Instâncias são os dados, né, armazenados no banco. O retrato, né, de um banco de dados num dado momento, tá? Então, enquanto que o DDL eu vou trabalhar com a definição do banco, criação do esquema, criação de tabelas, alterações ou remoção de campos de tabelas, das tabelas, tá? O DDL eu vou trabalhar com a manipulação dos dados num banco de dados, tá? E os principais comandos são insert, select. Então assim, para que serve o insert? Para inserir os dados na tabela. O select para selecionar, né? Fazer uma consulta na minha tabela, certo? O delete para eu deletar, né? Uma linha, por exemplo, tá? E o outro é o update para eu atualizar, certo? Atualizar um dado na tabela. Então, esses 4 comandos são os 4 comandos principais de manipulação de dados, né, na minha tabela de banco de dados relacionais. Então, são comandos chamados de comandos DML, que fazem parte da linguagem SQL. Enquanto que os comandos DDL, né, eles são comandos do esquema, então a gente vai utilizar mais no início, tá certo? Para se criar o banco de dados, tá? Bom, gente, então depois disso vamos praticar um pouco aqui como se cria uma tabela, tá? Então, utilizando o comando create, né? Create cliente, por exemplo, né? A tabela cliente, certo? Só que antes eu tenho que colocar o nome da palavra-chave tabela. Create table cliente, ou seja, eu quero criar a tabela cliente. Então, abro parêntese e vou colocando agora os campos da minha tabela. Por exemplo, CPF do cliente. Vou chamar aqui CPF CLI. O CPF é um conjunto de números inteiros, né? Então, eu coloco o nome do campo, o tipo de dado, no caso aqui é inteiro. Outra coisa interessante também é eu dizer que é not null, ou seja, é obrigatório o seu preenchimento. Só você lembrar, né, de quando a gente está preenchendo algum formulário online, né? Então tem um asteriscozinho, né? Quer dizer o que? O preenchimento é obrigatório. Então, na verdade, quem garante, né, aquilo dali é o banco de dados, tá, gente? E não a aplicação. Então, integer, not null. Outra coisa interessante que vocês têm que saber é o conceito de primary key, certo? O que é o primary key? A chave primária. Nada mais é, gente, do que o atributo identificador, certo? O atributo identificador. Então, lá no esquema relacional, né, aquele esquema de entidade e relacionamento, eu tinha um atributo, né? E aqui vai ser o que? Campo, o campo da tabela. Aqui eu vou definir qual tipo de dado, dizer que ele é obrigatório. E lá eu dizia o que? Que ele era identificador. Pintava aquela bolinha, né? Era toda de preto. Aí aqui eu vou dizer o que? Que é primary key, certo? Ou seja, esse meu campo ele é chave primária. Ele não pode se repetir. E além do mais, ele ainda, além de ser obrigatório o seu preenchimento, né? Devido ao not null, ele também vai identificar, né? Esse cliente aqui dentre os demais. Então posso ter vários clientes até com o mesmo nome, com várias informações iguais, mas o CPF tem que ser o que? Diferente, tá? Bom, aí aqui eu vou separando por vírgula os campos que eu quero ainda inserir, tá? Então, por exemplo, eu quero inserir também o nome do cliente. Nome CLI, ó. O nome CLI não é um inteiro. Eu posso utilizar, ó, varchar. O que é o varchar, né? Varchar. O varchar é um tipo de dado que ele aceita
que eu coloque como parâmetro, por exemplo, uma quantidade. Vou colocar 30, ou seja, eu posso utilizar 30 caracteres, né, para colocar como o nome aqui do cliente. E ele é um tipo string, tá certo? Ele é um tipo string. Aí eu vou dizer também que o preenchimento do nome é obrigatório, certo? Aí aqui continuo, por exemplo, endereço. Vou botar aqui endereço, tá só end clear. O end clear também é um varchar, né, porque é um conjunto de caracteres. Vou botar um valor maior aqui, né, porque tem nome de rua, bairro, etc. Vou dizer também que é obrigatório, certo? É obrigatório. E assim eu vou criando meus campos. Por exemplo, vou botar também estado civil. Civil. O estado civil, certo? Solteiro, casado, etc, etc. Eu vou dizer que o estado civil ele vai achar também tamanho 10, tá? Pequeno. Mas eu não quero que seja obrigatório, certo? Então eu não coloco o not null, tá certo? Pronto, e aqui eu tenho os comandos ddl, certo? Para criar a minha primeira tabela aqui no meu banco de dados, chamado de cliente. Aí eu vou aqui nessa opção e executo. Ele vai me dar essa mensagenzinha, ó, se for não tiver nenhum erro, né? Se tiver erro, ele vai apresentar também os erros aqui. Então, se não tiver erro, ele vai estar query return sucesso, né? Ou seja, a consulta retornou, né, com sucesso. E o tempo aqui, tá? Em microsegundos, certo? Então, pronto, nós podemos ir aqui, ó, público, table. Aí eu vou aqui, ó, clico com o botão direito e dou um refresh para poder atualizar, certo? E aqui ele me dá, ó, aqui eu já tinha criado um aluno, mas eu criei agora o cliente, né? Cliente. Então, eu clicando sobre o cliente e eu indo aqui nessa opção, por exemplo, view date, ele vai me dar, ó, a estrutura da minha tabela já, ó, o meu esquemazinho aqui. Tá certo, gente? Meu esquema. Digamos que eu tenha mais algum campo para colocar, certo? Por exemplo, o contato, né? O contato do cliente é muito importante, só que eu esqueci, né, de colocar aqui. Então, como é que eu faço? Certo? Como é que eu faço? Eu vou lá, coloco alter table, né? Porque eu vou alterar a minha tabela. Cliente. Aqui não precisa colocar parênteses, tá certo? Aí eu vou adicionar add, adicionar o campo que eu quero, por exemplo, contato. O contato eu vou colocar como obrigatório, porque eu acho muito importante, né, a pessoa inserir um contato, né? Por exemplo, adicionar contato do tipo, vou botar varchar, né, que pode ser um e-mail, tá certo? Tamanho 20 aqui, pode ser um e-mail, pode ser o número de telefone, certo? Tamanho 20 eu vou dizer também que é not null. Ok? Então vou agora executar. Pronto, executou. Então vamos lá, dou um refresh aqui no meu cliente, view data, pronto. Então ele já mostra aqui, ó, contato adicionado, certo? Contato adicionado. E é isso, gente. Vocês podem ir indo brincando assim, né, com esses comandozinhos, tá? Eu gostaria de deixar o estado civil também como obrigatório, né? Porque ele não está obrigatório, né? Então como é que eu faço, professor? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aproveitar esse comando aqui, né? Eu tenho que alterar a tabela cliente. Aí eu vou dar um drop, que é justamente para excluir o
campo, Estado Civil, né? Estado Civil, certo? E adicionar Estado Civil, viu? Com o varchar também, tá? Varchar aqui 10, né? Not null, ok? Então vou altero minha tabela, drop, ou seja, excluo o Estado Civil e adiciono novamente o varchar como tamanho 10 e ele sendo não nulo, certo? Ou seja, sendo obrigatório. Vamos executar. Opa, o ponto. Ó, foi importante dar esse erro, né? Para vocês saberem, ó, ele está dizendo aqui, ó, quando há um erro ele não executa, certo, gente? É um compilador aqui, né? Então ele vai dizer que tem um ponto bem próximo, tem um erro bem próximo do ponto, né? Ou seja, vamos apagar aqui o ponto só para sabermos. Pronto, executou com sucesso, tá? Então vamos aqui de novo no cliente, dá um refresh, clica aqui em View Data. Pronto, então ele vai mostrar todos os campos, ó. Então ele excluiu lá o Estado Civil e colocou na frente, né, do contato, né, porque ele foi adicionado posteriormente, tá? Então, eis aqui, gente, a nossa primeira tabela, né, que podemos manipular, certo? Nosso banco de dados. E assim vocês podem criar outras tabelas, né? Sempre praticando. Então eu sugiro a vocês, recomendo fortemente que quem ainda não instalou, instale logo o Postgre, comece a praticar, comece a ver esses comandos, tá? Que a gente vai desenvolver um trabalho, né, utilizando esses comandos SQL, tá bom, gente? É isso aí. Então até a próxima aula.